Você é bom com números? Eu, mais ou menos. Já fui muito bom, muito bom. Agora, você pode ser que não seja bom com números, você é bom com numbers. Você sabe falar os números em inglês? Só até 10 não vale, hein? Nesse vídeo você vai aprender os dois diferentes tipos de números em inglês. Tem dois diferentes tipos. Os ordinal e cardinal numbers. Números pode ser um assunto muito complicado para quem é de humanas. Tem muitos amigos de humanas aí. Mas para sua sorte, a gente não vai fazer conta aqui hoje. Eu vou te ensinar a falar os números mesmo. O nome deles em inglês. Os números têm nomes, afinal de contas, né? Então, ó, vamos começar com os cardinal numbers, que são os números cardinais. Esse nome pode soar estranho, mas é aquela ordem que você já sabe, aquela ordem clássica dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois disso, a gente parte para o que a gente chama de teens in English, né? Que é depois do 10. E aí, com exceção do número 11 e do número 12, todos os números até 19 vão terminar com teen escrito. Para quem já assistiu Stranger Things aí, 11, que é número 11, sangue no nariz, usa o poder, 12, e aí depois do 12 a gente acrescenta então o teen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e para por aí. Prestem bastante atenção aqui na pronúncia desses números, principalmente a partir do 13, porque se você pronunciar errado, ao invés de você falar 13, você vai falar 30. E isso pode causar algumas confusões para quem está ouvindo. Então, ó, fala 13. 13, dá uma exagerada mesmo. Ela vai falar 13. Às vezes a pessoa escuta 30, não, é 13. A partir do número 20, 20 ou 20 em inglês, fica mais fácil e é bem parecido com o português. A gente vai falar o número e a sequência desse número. Tipo 21, 22. Então 20, 21, 22, 23, 24. Só uma observação aqui. Perceba que eu falei 21, 22 e não 20 and 1. Daí essa diferençazinha para a língua portuguesa que a gente tem, né? 30 ou 30. 31, 32, 33. Reparou a diferença da pronúncia entre 13, que é o 13, e o 30, que é o 30? E aí vem, né? 40 ou 40, 41, 42, 43. Só ressaltando a diferença do 14 para o 40. 14 e 40. Aquele menino é muito forte. E aí vem a sequência, 50, 52, 54, olha lá, 15 e 50. Eu vou ficar ressaltando aqui que é para você não se confundir. 60, 65, 66, aí vem o 70, 70, o 80, 80, 90, 90, 99. E aí, então, a gente chega no centésimo, ou cento, né, em português. E em inglês, a gente vai usar o 100. A gente vai falar o número 100, 100, ou 800. A gente pode usar assim também, 800. Se 100 é 100, 200 é... isso mesmo, 200. E assim por diante. Então, 300, 300 e assim vai até o 900. E aí, aqui sim, para adicionar os decimais, a gente vai usar o AND. 210. Como a gente fala isso em inglês? 210. 220. Um choque. Cuidado que é 220. 220. Assim você vai também, seguindo essa regra para sempre. E aí, na casa dos milhares, a gente fala thousand. 1000 em English é thousand. A gente fala thousand. Tá errado? Não, é só uma pronúncia diferente. Thousand ou thousand. E funciona do mesmo jeito. A gente fala 1000 para 1000 ou 8000. Assim como a gente fez com a casa dos centésimos lá. E você também vai seguir nessa regra. 2000 para 2000, 3000 para 3000 e assim sucessivamente. Você só vai adicionar o AND para os decimais. O número 3510. 3510. Igual no português. 3510. Ó, o E, ele vem antes do 10. E aí depois a gente tem o million, billion,
É muito número, bicho. É número pra cacete. É número pra burro. Então agora a gente vai falar dos ordinal numbers. A gente acabou de ver os cardinal numbers. E o que seriam os ordinal numbers? Sabe aquelas letrinhas que aparecem do lado dos números? Você está jogando um jogo de corrida, um jogo de carrinho. E aí do lado aparece aquela letrinha, né? O seu número, sua posição e uma letrinha. Elas têm um sentido sim. E você vai ver como é que é fácil. A gente usa os ordinal numbers para colocar ordem nas coisas, como o próprio nome indica. Primeiro, segundo, terceiro. Em inglês, os números são, para primeiro lugar, first. Para segundo, second. Para terceiro, third. Para quarto, fourth. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. E décimo, tenth. As letrinhas que aparecem são nada mais, nada menos do que as duas últimas letras dessa forma escrita que eu acabei de falar. Então, ó, tá lá jogando um jogo de corrida, está em primeiro lugar, aparece assim, ó, escrito first. Percebam, o ST, o ST, daí do número, é da palavra first. Second, o ND é o final da palavra second. O third, esse RD, é o final da palavra third. E assim a gente vai. Fourth, né? Tem o TH. A partir do 4, todos vêm com o TH. Só vai mudar quando a gente chegar no 21. Então, ó, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. E a gente chega no 20, no 20º, 20th ou 20th. Aqui a gente segue a mesma lógica dos números cardinais. O 21º, a gente vai falar 21st. É muito simples. Quando eu descobri isso, a minha vida mudou, de verdade, porque ficou muito simples falar esses números ordinais. Então, 21, 20, do 20, first. Aí outro exemplo, 32º, 30, do 30, second, 32nd. Depois do 20º, a gente vai falar o número cardinal e o número ordinal. Então, 32nd. Então, em português, a gente fala 22º, 23º. Em inglês é mais simples, a gente não precisa fazer isso. Se a gente falasse 20th, isso estaria errado, alright? Isso está errado. Então, 22nd. Mas olha lá essa pronúncia aí com TH. Como é que você faz isso, hein, Fernando? Eu não sei fazer. Mas tem som de D, tem som de T, o que é? Eu já falei isso no vídeo sobre o the e o the. Não é som de D nem som de T. É um híbrido, é right in the middle, alguma coisa ali no meio. Olha só, acompanha aqui comigo, que eu vou te ensinar essa pronúncia. Qualquer palavra com TH, beleza? Isso funciona para qualquer uma. Você vai fingir que você tem a língua presa, assim, e você vai falar a seguinte frase: sopinha de salsinha sem cebolinha, ou sorvete de massinha. Fica treinando, é assim que você faz. Sopinha de salsinha sem cebolinha. Que vontade de tomar um sorvete de massinha. Você tá vendo isso que você tá fazendo? Isso é muito próximo do que a gente usa para falar o TH. O segredo é você posicionar a língua entre os dentes, assim, ó. E tá aqui, ó, 20th. Nossa! Uma outra técnica é você usar o seu dedo indicador, tá? E colocar na frente da sua boca, assim, ó. Se o seu dedo não sair babado, você tá fazendo errado. Mas, obviamente, você só vai fazer isso quando você for praticar. Porque você não vai chegar nas pessoas, não vai fazer assim, ó. Que é isso? O que você tá fazendo? Tipo, a pessoa vai achar que você é um maluco. Pratica isso sozinho na frente do espelho, assim, ó. Vou colocar de lado aqui pra você ver o movimento da minha língua. Tá vendo? Muito simples, tá? Parece estranho e ridículo, assim como estou fazendo aqui. Mas se eu tô aqui me expondo ao ridículo pra você, o que é você fazer isso sozinho no banheiro, né? Ou no seu quarto, na frente do espelho? Tá cada vez mais estranha essa aula. É aula de números que a gente tá fazendo? Treina com essas palavras aqui, ó. The, ou the, 3, 30th, ou 30th, they. E assim vai. Pega essas palavras que começam com TH. Theft é uma palavra boa. Grand Theft Auto, GTA. Alright? Então clica aí no sininho, compartilha e au revoir.